Milionário enfrenta reviravolta após mendiga negra expelir demônios da sua vida. A chuva caía em torrentes sobre as ruas brilhantes da metrópole. Cada gota parecendo um eco do desespero que João carregava. Os arranha-céus reluziam em um espetáculo de luz e cristal. Mas, do alto de seu penthouse cheio de luxo, a solidão era uma dor incessante. Milionário, sim, mas com um vazio no peito que não se preenchia com dinheiro. A mente de João girava, atormentada por segredos de família que o seguiam como sombras. Ele era um prisioneiro de sua própria riqueza, cercado por sorrisos falsos e sussurros venenosos. Enquanto caminhava pelas calçadas encharcadas, uma figura distinta se destacou na escuridão. Era Maria, uma mendiga negra, com um olhar profundo e determinado. Sua presença exalava uma força quase sobrenatural. Com os cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, ela ainda irradiava uma humanidade genuína que João nunca conhecera. Subitamente, ela ergueu os braços para o céu. Coragem. Seu olhar não apenas refletia dor, mas também uma esperança que João havia esquecida. Ele escutou histórias de força, união e fé. Um mundo de simplicidade que pulsava com vida, algo que ele nunca experimentara em seu luxuoso, mas solitário reino. Você sabe, meu irmão, ela dizia, a riqueza é só papel. Aqui somos ricos em amor e solidariedade. João se viu perdido em suas palavras, incapaz de reconectar-se com o mundo superficial ao seu redor. Como alguém que sempre teve tudo, ele se deparou com a realidade cruel de que sua fortuna era alimentada por corrupção e opressão. Naquela noite, a atmosfera midara. Quando um grupo de investidores ameaçou demolir a comunidade onde Maria vivia, a consciência de João despertou. Ele estava em uma encruzilhada: defender sua riqueza e status ou lutar ao lado de Maria e proteger aquela vida autêntica. Dúvidas e medos misturavam-se em sua mente. A luta parecia monumental. Mas algo dentro dele desejava quebrar essas correntes. Porém, como se o peso daquela revelação o sufocava. Ele se perguntava se realmente tinha coragem de se libertar da escravidão de sua própria história. Portanto, aqui estava ele, em pé, a chuva agora caindo silenciosamente ao seu redor, encarando o feminino e o frágil, mas ao mesmo tempo poderoso. O relógio avançava e o destino da comunidade de Maria estava prestes a ser decidido. Seria João capaz de enfrentar seus demônios? O que ele escolheria? O futuro estava nebuloso e a dúvida pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm rematado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você estás? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ainda em pé, com a chuva agora caindo em um ritmo quase hipnótico, João sentia uma tempestade de emoções dentro de si. O documento envelhecido pesava em suas mãos, como se contivesse o destino de seu ser. A cidade ao redor continuava a brilhar, mas a luz já não parecia tão acolhedora. Ele tinha que decidir, ficar na zona de conforto ou mergulhar no desconhecido. João! A voz de Maria cortou a noite como um raio. Ele virou-se e viu que ela estava mais perto agora.
os olhos fixos os dele, brilhando com um mix de preocupação e algo mais profundo. Você vai ficar bem? Estou tentando entender, murmurou ele, sua voz quase um sussurro. Mas justo quando as palavras saíam de sua boca, um tremor percorreu o chão. O céu escureceu mais e um estrondo ensurdecedor ecoou. João elevou o olhar, e uma nuvem de fumaça e luz surgiu de um dos arranha-céus atrás dele. O que foi isso? A explosão fez as janelas vibrar como se a cidade estivesse tremendo. Ele viu pessoas correndo, guetos se misturando ao barulho. Uma onda de pânico tomou conta da calçada, enquanto a multidão fugia. Maria agarrou o braço dele. Sua força parecia ser a âncora em meio ao caos. Vamos! Ela gritou, puxando-o em direção à fonte da destruição. Mas à medida que se aproximavam, a cena que se desenrolava era estonteante. Chamas dançavam para o céu. E, em meio à fumaça, rostos conhecidos começavam a aparecer nos escombros. Amigos de João, aqueles sorrisos falsos que sempre lhe cercaram, agora eram marcados pela confusão e pelo medo. E ele percebeu que um deles estava sentado no chão, vulnerável, tentando socorrer um colega ferido. Era Felipe, seu sócio de negócios, com quem sempre compartilhara as risadas, mas também as sombras de sua vida. Felipe! Gritou João, mas antes que pudesse se aproximar, algo o fez parar. No meio das chamas, um brilho de ouro atraiu sua atenção. Algo brilhava, quase hipnotizante. A fumaça se dissipou temporariamente e ele viu. Era uma caixa ricamente adornada, pulsando como um coração vivo. Ele não tinha certeza de como aquela caixa estava lá, mas foi como se um feitiço o atraísse. João, o que você está fazendo? Maria gritou, ainda agarrando-o. No entanto, ele não conseguia se mover. Seus pés pareciam colados ao chão. Havia algo naquela caixa que prometia tudo o que ele sempre desejou e, ao mesmo tempo, tudo o que ele nunca soube que precisava. Antes que pudesse decidir, uma nova explosão, ainda mais forte, sacudiu a cidade. E em um instante, ele teve um vislumbre do futuro. Os rostos de todos ao seu redor estavam manchados de dor. E por um momento, viu algo mais. Um flash de memória, a conexão entre ele e aquele lugar. Uma verdade enterrada em sua própria história. Maria gritou, o temor se transformando em desespero. O que acontece se eu abrir isso? Pode ser a sua ruína ou a sua salvação, João. Ela respondeu, a determinação em sua voz mais forte do que nunca. E enquanto as chamas se elevavam, João percebeu que seus demônios estavam todos ali, dançando entre a fumaça e a chama. A escolha que ele tinha pela frente era maior do que ele jamais poderia imaginar. Com a comunidade de Maria em risco e seu passado batendo a porta, ele sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ao abrir a caixa ou não, o destino não estava apenas em suas mãos, mas na vida de todos ao seu redor. O que ele faria? O futuro era enigmático e aterrador. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, João ficou paralisado. O brilho da caixa parecia dançar nas chamas, chamando-o. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, mas o medo o prendia. Ele olhou para ela, que tinha uma expressão de determinação chocante. O calor das chamas começava a se aproximar. Havia algo maligno nas chamas que dançavam na escuridão. João, não! Vamos sair daqui! Maria gritou, puxando-o para trás. Mas ele não conseguia desviar o olhar. Era como se a caixa tivesse um poder hipnótico, prometendo revelar segredos que ele desconhecia. Foi nesse instante que o mundo ao seu redor explodiu em um grito coletivo. Um grupo de pessoas de terno, muitos deles colegas de João, surgiu da fumaça.
Mas entre eles havia um rosto que ele conhecia bem. Era a sua mãe, Isabel. Os olhos dela eram um mar de desespero e confusão. "João!" ela gritou, atravessando a multidão com um olhar que misturava amor e terror. "O que você está fazendo aqui? Este lugar não é seguro." O próprio coração de João parou. Ele se lembrava de sua mãe como uma mulher poderosa e cheia de vida. Mas ali, naquela situação, ela parecia pequena e vulnerável. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" O nó na garganta dele aumentou. O choque mudava tudo. "Não é o momento. Temos que sair agora", ela disse. Mas o medo em sua voz o transformou em pedra. Então, algo inesperado aconteceu. Felipe, seu sócio, surgiu novamente. Mas não era o mesmo homem que ele conhecia. Ele tinha na mão um telefone e estava falando de forma agitada. "Ela tá aqui! Ela tá aqui!" Ele olhou para João. Pânico em seu olhar. "Quê?" João conseguiu murmurar, enquanto o medo aumentava. Mas antes que Felipe pudesse responder, um estrondo ensurdecedor sacudiu o chão. A impressão era de que a cidade inteira estava desmoronando. João se virou para a caixa. Suas mãos tremiam. Uma luz ofuscante escapou dela, iluminando o caos ao seu redor. Entre as figuras correndo, uma silhueta conhecida apareceu. Alguém que João pensou que nunca o iria incomodar novamente. Era o pai dele, Marcos, um homem que ele tentou esquecer. "Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui?" O desespero o consumia. Agora tudo parecia verdadeiramente confuso e denso. A riqueza, a solidão e agora isso. O peso do passado pesava sobre ele com a força de um tsunami. Isabel olhou para o marido e João viu a ansiedade crescendo em seu olhar. "João, escuta! Nós temos algo para te contar. É sobre a caixa." A voz de Maria cortou o ar. "Você não pode abrir isso. Isso não é seu destino." "Eu preciso saber." O grito de João ecoou na noite. Mas antes que pudesse entender, o telefone que Felipe segurava apitou e uma mensagem apareceu na tela. O aviso de que a caixa carregava algo muito mais sombrio. Segredos de corrupção, de poder e de uma dívida que poderia custar vidas. O universo de João desabou. Ele percebeu que o que quer que estava dentro da caixa não só afetaria seu futuro, mas todos ao seu redor. Havia um fio que unia todos eles. A dor, a riqueza, os demônios que ele pensou que poderia esquecer. "João, olha!" Maria gritou, enquanto mais fumaça começou a engolir o lugar. Ele viu, claramente, um grupo de homens emergiu, com expressões de raiva e vingança, e entre eles, um rosto familiar. Era seu tio, Alberto, um homem que sempre o elogiou, mas que agora carregava uma expressão sombria. E assim, enquanto as chamas se elevavam, João percebeu que estava prestes a se tornar parte de um jogo muito maior, onde segredos de família e antigas traições se entrelaçavam. O tempo estava acabando, e suas escolhas agora poderiam não só moldar seu destino, mas o de todos que ele amava. "E agora, o que você vai fazer, João?" A voz de Maria, firme, cortou através de toda a confusão. O fogo crepitava ao fundo, a fumaça se elevava, e ele sabia que a escolha que estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Quem ele realmente era? O que a caixa significava? E mais importante, quem estava pronto para reagir a essas verdades devastadoras? Ele se virou para encarar cada um deles. Sua mãe, seu. João olhou nos olhos de sua mãe, confuso.
O ruído do caos ao redor desapareceu em segundo plano. O que você quer dizer sobre a caixa? Sua voz tremia. Isabel hesitou, os lábios entreabertos, mas o medo nas sombras de seus olhos falava mais que 1000 palavras. Abrir descobrirá quem verdadeiramente somos? Ela começou, mas a explosão de um novo estrondo fez suas palavras se perderem. O chão tremeu e as chamas se alçaram, como se quisessem engolir tudo na sua frente. João sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele precisava saber a verdade, mas antes que pudesse formular uma resposta, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu entre a fumaça. Era Clara, sua irmã, que João pensava estar a milhas de distância. Com sua expressão serena, ela se aproximou, mas os olhos escuros brilhavam com uma intensidade que ele não reconhecia. João, não abra a caixa! Sua voz era firme, mas o tom estava carregado de um desespero profundo. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele não conseguia entender. Você deveria estar em casa. O caos se intensificava e ela parecia tão deslocada. Ele sentiu como se um pano fosse puxado sob seus pés. Você não sabe. Nossos pais, eles não são quem dizem ser. Suas palavras cortaram o ar. A revelação atordoou João. O que ela estava insinuando? É uma trama. A verdade que se esconde nas sombras da nossa família. Terminando a frase, um imenso clarão iluminou o céu. Ela teve que se esquivar para não ser atingida por uma lasca de concreto que despencava. O olhar de João estava fixo nela. Suas mãos tremiam, enquanto se lembrava das noites passadas debatendo sobre suas vidas, suas alegrias. Mas nunca havia mencionado isso. Nunca havia falado sobre segredos. Clara, por favor, o que você quer dizer? A urgência de sua voz apenas acentuava o medo que começava a tomar conta dele. Ela respirou fundo. A intensidade no olhar não diminuía. A caixa está ligada a um pacto que nossos pais fizeram. Se você abrir, eles perderão tudo. E você também. Sua voz aumentou com cada palavra, uma mistura de apelo e desespero. Os rostos familiares ao redor dele, agora cheios de medo e precipitação, se tornaram uma colcha de retalhos na confusão. João olhou para Maria e Felipe, que observavam tudo com olhos arregalados, como se o mundo estivesse colapsando. O que ele sempre acreditou ser uma família amorosa, agora se desmoronava diante dele. E naquele instante, começou a sentir o calor das chamas subindo por suas pernas. O medo inundando seu peito, ele pensou em sua vida, em sua fortuna, em tudo que havia construído, e percebeu que talvez isso não fosse suficiente. Maria puxou sua mão, mas ele ainda estava preso na revelação. Clara, o que eles fizeram? Eles estão envolvidos em coisas que você não pode imaginar. Esse incêndio, essa destruição, tudo foi orquestrado. Você deve decidir, João. Quem você realmente quer ser? O homem que construiu uma torre sobre mentiras? Ou aquele que se levanta pela verdade? Palavras de Maria ecoaram na mente dele, enquanto todos ao redor pareciam se mover em câmera lenta. Ele já tinha perdido tanto. Estava prestes a perder mais. A caixa, o símbolo de tudo que ele algemou a sua vida, pulsava, esperando sua decisão. Antes que pudesse reagir, o chão tremeu novamente. E João viu o rosto de seu pai aparecer entre os escombros em um instante de verdadeiro terror. João, você precisa acreditar em mim. Eu sou seu pai e não posso perder você. Mas a confusão cresceu. Mentiras, segredos, todos esses anos, que mais você está escondendo?
O desespero estava em cada palavra, e por um instante, ele se sentiu completamente perdido. Maria observava, seu olhar misturando temor e esperança. João respirou fundo, a voz de Clara ainda martelando em sua mente. Ele se voltou para a caixa e a fumaça, os rostos em desespero ao seu redor. Todo o seu ser gritava para que ele escolhesse com cuidado. O que ele faria agora? As chamas se aproximavam e uma tempestade de escolhas estava prestes a ser lançada à sua frente. Com uma decisão borbulhando, ele se preparou para o inevitável. Mas quais seriam as consequências da sua escolha? O que realmente estava dentro daquela caixa? O futuro era um mistério e o pânico se espalhava como fogo em palha. A vida de todos estava em jogo e ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora que qualquer fogo. João olhou nos olhos de sua mãe, confuso. O ruído do caos ao redor desapareceu em segundo plano. O que você quer dizer sobre a caixa? Sua voz tremia. Isabel hesitou, os lábios entreabertos, mas o medo nas sombras de seus olhos falava mais que 1000 palavras. Se você abrir, descobrirá quem verdadeiramente somos. Ela começou, mas a explosão de um novo estrondo fez suas palavras se perderem. O chão tremeu e as chamas se alçaram, como se quisessem engolir tudo na sua frente. João sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele precisava saber a verdade. Mas antes que pudesse formular uma resposta, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu entre a fumaça. Era Clara, sua irmã, que João pensava estar a milhas de distância. Com sua expressão serena, ela se aproximou, mas os olhos escuros brilhavam com uma intensidade que ele não reconhecia. João, não abra a caixa! Sua voz era firme, mas o tom estava carregado de um desespero profundo. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele não conseguia entender. Você deveria estar em casa. O caos se intensificava e ela parecia tão deslocada. João sentiu como se um pano fosse puxado sob seus pés. Você não sabe. Nossos pais, eles não são quem dizem ser. Suas palavras cortaram o ar. A revelação atordoou João. O que ela estava insinuando? É uma trama. A verdade que se esconde nas sombras da nossa família. Terminando a frase, um imenso clarão iluminou o céu. Ela teve que se esquivar para não ser atingida por uma lasca de concreto que despencava. O olhar de João estava fixo nela. Suas mãos tremiam enquanto se lembrava das noites passadas debatendo sobre suas vidas, suas alegrias. Mas nunca havia mencionado isso. Nunca havia falado sobre segredos. Clara, por favor, o que você quer dizer? A urgência de sua voz apenas acentuava o medo que começava a tomar conta dele. Ela respirou fundo. A intensidade no olhar não diminuía. A caixa está ligada a um pacto que nossos pais fizeram. Se você abrir, eles perderão tudo. E você também. Sua voz aumentou com cada palavra. Uma mistura de apelo e desespero. Olhando para Maria, ele viu sua expressão de preocupação se transformar em pânico. Felipe, por outro lado, parecia perdido entre a confusão, olhando ora para os pais de João, ora para a caixa. Todos pareciam à beira de um colapso. O calor das chamas, subindo pelo chão, fez João hesitar. Ele precisava entender. Eu não consigo ficar aqui parado! Gritou, o coração disparado. O que eu faço? Um novo rugido ecoou quando mais escombros caíram na direção deles. Ele olhou para a caixa, que parecia pulsar
quase viva, como se estivesse chamando por ele. Mas no fundo, ele percebia que o verdadeiro chamado vinha de sua irmã. João! Isabela gritou novamente. Seus olhos estavam arregalados, transparecendo medo e amor. Você deve confiar em mim. Eles têm um plano horrível. O que você acha que aconteceu com Clara? Ela não deveria estar aqui. As palavras cravaram-se na mente de João. Uma revelação havia estourado na cabeça dele como um balão. Você sabia o tempo todo. A acusação feriu no ar. Clara, atordoada, respondeu. Eu fiquei em silêncio. Eu não sabia como dizer. Eu só queria proteger você. Mas nessa confusão, algo estalou. A caixa que estava sobre a calçada agora começou a se iluminar por dentro. Um brilho intenso e quase ofuscante. João ficou paralisado. Samambaia soube. Uma voz ecoou cada vez mais forte. Chegou a hora, João. Ninguém poderá impedi-lo agora. Nesse instante, algo grande e inexplicável aconteceu. As pessoas ao seu redor começaram a gritar e correr. Um grupo de homens de terno apareceu entre as chamas, caras que João conhecia bem, mas que agora pareciam diferentes, ameaçadores. É o momento. Vamos acabar com essa farsa de uma vez por todas. Um dos homens, que João reconheceu como um primo distante, gritou. Ele estava cercado por outros, e todos pareciam estar sob algum tipo de influência. João, cuidado! Gritou Maria, puxando-o para longe. João sentiu que aqueles homens estavam ali para garantir que a caixa não fosse aberta. Ele olhou de relance e viu o rosto do tio Alberto, distorcido pela raiva. Você não sabe o que está prestes a fazer. Essa caixa contém o legado da nossa família. Você deve fazê-lo direito. Alberto gritou, sua voz endurecida. A tensão cresceu. João estava em um verdadeiro campo de batalha moral. O que ele realmente deveria fazer? Com suas emoções em alta, ele ficou paralisado, enquanto tudo ao seu redor parecia girar em um caos indescritível. Mas então, dentro do barulho, Clara gritou. João, eles não são seus amigos. Há algo mais aqui. Um segredo que pode mudar tudo o que sabemos. Como em um filme de terror. A revelação o atingiu como um raio. A verdade que se escondia atrás de cada sorriso e promessas, cada jantar festivo. Tudo era uma grande farsa. O passado estava se desmoronando. E a emergência se apresentava. O que João realmente estava prestes a descobrir? O que aconteceria quando a caixa fosse aberta? Caso as verdades profundas da sua história e da sua família viessem à tona. E assim, no meio da confusão, um desejo ardente de saber e a necessidade de proteger aqueles que amava o impulsionavam. O tempo estava se esgotando, e suas decisões teriam consequências. O que ele realmente faria a seguir? Uma tempestade se aproximava, uma tempestade de segredos e revelações. E ele estava no centro dela. João olhou nos olhos de sua mãe, confuso. A tensão no ar parecia densa, como a fumaça que o cercava. O que você quer dizer sobre a caixa? Sua voz tremia. Isabel hesitava, a respiração acelerada. O pânico ao redor fazia suas palavras soarem distantes. Se você abrir, descobrirá quem verdadeiramente somos. Mas outra explosão, ainda mais barulhenta, interrompeu seus pensamentos. O chão tremeu sob seus pés, e João sentiu o coração disparar. Um medo visceral tomou conta dele. Ele precisava saber. Mas o risco de perder tudo o que conhecia era sombriamente real. A fumaça subiu, ficando mais espessa à medida que as pessoas em pânico corriam. E no meio do caos, Clara apareceu. João, não abra a caixa! O olhar dela era tão intenso,
tão desesperado, como se ela visse um futuro horrendo. É uma armadilha! Eles querem que você a abra! Com suas palavras, algo dentro de João estremeceu. Quem são eles? O que você quer dizer? Nosso pai, nossa mãe. Tudo o que sabemos é uma mentira. Clara estava agitada, quase em lágrimas. Isabel, ao ouvir isso, olhou para o marido com uma expressão que misturava culpa e temor. Clara, isso não é hora para isso, gritou ela. Mas antes que alguém pudesse responder, a caixa emanou um brilho ofuscante. Algo dentro dela pulsava, quase chamando João. Ele olhou para Maria, que também estava confusa, olhando de um rosto a outro com uma expressão de crescente medo. João! Não! Olhe! Maria gritou, apontando para o grupo de homens que se aproximava, cada vez mais ameaçadores. Eram seus colegas de negócios, mas seu semblante estava diferente, carregado de uma hostilidade que nunca havia visto. Eles cercaram os familiares, e o que parecia ser um resgate agora se tornava um verdadeiro pepino de tensão. É hora de você decidir, João! Um dos homens gritou. O medo corria nas veias de todos. A caixa foi criada para proteger a sua herança e a verdade que está há muito escondida. Mas você precisa escolher um lado. Outro homem, um primo de João, avançou e disse: Basta de mentiras. O legado da família depende de você. Se você não abrir a caixa, tudo o que você ama perderá. Agora, as palavras dele cortaram a atmosfera tensa. Era uma escolha entre uma vida confortável e a verdade que o cercava. João estava em uma encruzilhada, mas então as palavras de Clara ecoaram em sua mente. Eles não são seus amigos. E logo uma figura familiar surgiu no meio da fumaça. Era o tio Alberto. Estamos todos ameaçados, João. Você tem que abrir a caixa. Não confie neles, João, gritou Clara, seus olhos arregalados. Você não sabe o que eles têm planejado. E em um momento de clareza, a verdade esmagadora o atingiu. O resgate não era sobre proteger sua família, mas sobre esconder o que realmente costumava ser. João olhou para a caixa, o desejo de saber o que havia lá dentro, se chocando com o medo do que isso significava. Nesse instante, uma explosão ainda mais potente sacudiu o chão e a caixa se abriu involuntariamente, jogando uma luz ofuscante que fez todos os presentes recuarem. O que surgiu a seguir mudou tudo. Um holograma começou a se formar, mostrando cenas do passado da família. Reuniões clandestinas, sussurros sobre um acordo macabro que unia todos os presentes. 8 figuras se destacaram, cada uma delas revelando o verdadeiro papel de cada membro da família. E quando a luz se dissipou, João reconheceu os rostos. Era ele, mas em todas as idades, como se visões de suas vidas passadas estivessem ali, todas conectadas a algo muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. Ele buscou os olhares de seus pais, de Clara, de Maria. A traição estava bem diante dele. O que vocês fizeram? A sensação de traição arremessou uma onda de desespero. Você não é quem você disse que era. Quem realmente somos? Ninguém respondeu. Apenas o olhar de desesperança se espalhou como fogo, transformando o ambiente aberto em um campo de batalha emocional. E nesse momento devastador, um grito cortou o silêncio, um alerta que sacudiu a fundação de todos diante de ele. Você não era apenas uma vítima, você é parte disso, e agora é hora de pagar o preço.
As palavras atormentaram João enquanto o chão tremia sob seus pés e a verdade se desenrolava, jogando seus relacionamentos aos pedaços e revelando que não havia caminho de volta. O que ele decidiria? A caixa agora estava aberta, mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. João olhou nos olhos de sua mãe, confuso. A tensão no ar parecia densa, como a fumaça que o cercava. O que você quer dizer sobre a caixa? Sua voz tremia. Isabel hesitava, a respiração acelerada. O pânico ao redor fazia suas palavras soarem distantes. Se você abrir, descobrirá quem verdadeiramente somos. Mas outra explosão, ainda mais marilhenta, interrompeu seus pensamentos. O chão tremeu sob seus pés e João sentiu o coração disparar. O medo visceral tomou conta dele. Ele precisava saber, mas o risco de perder tudo o que conhecia era sombriamente real. A fumaça subiu, ficando mais espessa à medida que as pessoas em pânico corriam. E no meio do caos, Clara apareceu. João, não abra a caixa! O olhar dela era tão intenso, tão desesperado, como se ela visse um futuro horrendo. É uma armadilha! Eles querem que você a abra! Com suas palavras, algo dentro de João estremeceu. Quem são eles? O que você quer dizer? Nosso pai, nossa mãe, tudo o que sabemos é uma mentira. Clara estava agitada, quase em lágrimas. Isabel, ao ouvir isso, olhou para o marido com uma expressão que misturava culpa e temor. Clara, isso não é hora para isso, gritou ela. Mas antes que alguém pudesse responder, a caixa emanou um brilho ofuscante. Algo dentro dela pulsava, quase chamando João. Ele olhou para Maria, que também estava confusa, olhando de um rosto a outro com uma expressão de crescente medo. João! Não! Olhe! Maria gritou, apontando para o grupo de homens que se aproximava. Cada vez mais ameaçadores. Eram seus colegas de negócios, mas seu semblante estava diferente, carregado de uma hostilidade que nunca havia visto. Eles cercaram os familiares, e o que parecia ser um resgate, agora se tornava um verdadeiro pepino de tensão. É hora de você decidir, João. Um dos homens gritou. O medo corria nas veias de todos. A caixa foi criada para proteger a sua herança e a verdade que está muito escondida. Mas você precisa escolher um lado. Outro homem, um primo de João, avançou e disse: Basta de mentiras, o legado da família depende de você. Se você não abrir a caixa, tudo o que você ama perderá. Agora! As palavras dele cortaram a atmosfera tensa. Era uma escolha entre uma vida confortável e a verdade que o cercava. João estava em uma encruzilhada. Mas então, as palavras de Clara ecoaram em sua mente. Eles não são seus amigos. E logo uma figura familiar surgiu no meio da fumaça. Era o tio Alberto. Estamos todos ameaçados, João. Você tem que abrir a caixa. Não confie neles. João, gritou Clara, seus olhos arregalados. Você não sabe o que eles têm planejado. E em um momento de clareza, a verdade esmagadora o atingiu. O resgate não era sobre proteger sua família, mas sobre esconder o que realmente costumava ser. João olhou para a caixa. O desejo de saber o que havia lá dentro se chocando com o medo do que isso significava. Nesse instante, uma explosão ainda mais potente sacudiu o chão. E a caixa se abriu involuntariamente, jogando uma luz ofuscante que fez todos os presentes recuarem. O que surgiu a seguir mudou tudo. Um holograma começou a se formar, mostrando cenas do passado da família. Reuniões clandestinas, sussurros sobre um acordo macabro que unia todos os presentes. 8 figuras se destacaram.
cada uma delas revelando o verdadeiro papel de cada membro da família. E quando a luz se dissipou, João reconheceu os rostos. Era ele, mas em todas as idades, como se visões de suas vidas passadas. A traição estava bem diante dele. O que vocês fizeram? A sensação de traição arremessou uma onda de desespero. Você não é quem você disse que era. Quem realmente somos? Ninguém respondeu. Apenas o olhar de desesperança se espalhou como fogo, transformando o ambiente aberto em um campo de batalha emocional. E nesse momento devastador, um grito cortou o silêncio, um alerta que sacudiu a fundação de todos diante dele. Você não era apenas uma vítima. Você é parte disso, e agora é hora de pagar o preço. As palavras atormentaram João enquanto o chão tremia sob seus pés e a verdade se desenrolava, jogando seus relacionamentos aos pedaços e revelando que não havia caminho de volta. O que ele decidiria? A caixa agora estava aberta, mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Então, em um movimento súbito, Alberto deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável. Eu não esperava que você me descobrisse assim, João. O tempo todo, você foi parte disso, parte das traições que mantivemos sob controle. Você tem uma herança que nem mesmo imagina. As palavras grudaram na garganta de todos. João sentiu o mundo girar ao seu redor. Como assim? O que você quer dizer? Você é o herdeiro de um segredo, um legado obscuro que nos une a uma organização secreta. Alguém que mandou muito mais do que sua família. Você foi preparado para isso desde criança. Alberto avançou e João pôde sentir o frio correr pela espinha. As peças começaram a se encaixar de uma forma horrível. Não. Isso não pode ser verdade. João recuou, desejando que tudo aquilo fosse um pesadelo. Mas é! A caixa foi a chave para seu futuro. O que ocorrerá agora só depende de você, se juntar a nós ou permanecer na sombra. A tensão estava insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto todos observavam em silêncio, esperavam a resposta de João. Ele olhou de um para o outro, Clara com um olhar de descrença, Isabel com a expressão de quem perdeu tudo. Ao mesmo tempo, a expressão de Maria era decisiva, desafiadora, como se dissesse que a vida deles dependia da escolha que ele faria. A fumaça se dissipava, mas a realidade distorcida estava apenas começando. Ele se virou para Alberto, sua mente girando. Como eu sei que não estou sendo manipulado? Como eu posso confiar em você? É isso que só você pode descobrir. Mas esteja preparado para o que está por vir, João. Os segredos estão à espera de serem revelados, e você é a chave. Ou você se junta a nós, ou fica para trás. Ao fundo, as chamas se elevavam, e um novo rugido da cidade parecia responder à escolha iminente. O que João faria agora? A verdade o chamava, mas o custo poderia ser a própria alma da sua família. João olhou nos olhos de sua mãe, confuso. A tensão no ar parecia densa, como a fumaça que o cercava. O que você quer dizer sobre a caixa? Sua voz tremia. Isabel hesitava, a respiração acelerada. O pânico ao redor fazia suas palavras soarem distantes. Se você abrir, descobrirá quem verdadeiramente somos. Mas outra explosão, ainda mais barulhenta, interrompeu seus pensamentos. O chão tremeu sob seus pés. E João sentiu o coração disparar. Um medo visceral tomou conta dele. Ele precisava saber.
mas o risco de perder tudo o que conhecia era sombriamente real. A fumaça subiu, ficando mais espessa à medida que as pessoas em pânico corriam. E no meio do caos, Clara apareceu. João, não abra a caixa! O olhar dela era tão intenso, tão desesperado, como se ela visse um futuro horrendo. É uma armadilha! Eles querem que você a abra! Com suas palavras, algo dentro de João estremeceu. Quem são eles? O que você quer dizer? Nosso pai, nossa mãe, tudo o que sabemos é uma mentira. Clara estava agitada, quase em lágrimas. Isabel, ao ouvir isso, olhou para o marido com uma expressão que misturava culpa e temor. Clara, isso não é hora para isso! Gritou ela. Mas antes que alguém pudesse responder, a caixa emanou um brilho ofuscante. Algo dentro dela pulsava, quase chamando João. Ele olhou para Maria, que também estava confusa, olhando de um rosto a outro com uma expressão de crescente medo. João, não! Olhe! Maria gritou, apontando para o grupo de homens que se aproximava, cada vez mais ameaçadores. Eram seus colegas de negócios, mas seu semblante estava diferente, carregado de uma hostilidade que nunca havia visto. Eles cercaram os familiares, e o que parecia ser um resgate, agora se tornava um verdadeiro pepino de tensão. É hora de você decidir, João! Um dos homens gritou. O medo corria nas veias de todos. A caixa foi criada para proteger a sua herança e a verdade que está muito escondida. Mas você precisa escolher um lado. Outro homem, um primo de João, avançou e disse: Basta de mentiras! O legado da família depende de você. Se você não abrir a caixa, tudo que você ama perderá. Agora! As palavras dele cortaram a atmosfera tensa. Era uma escolha entre uma vida confortável e a verdade que o cercava. João estava em uma encruzilhada. Mas então, as palavras de Clara ecoaram em sua mente. Eles não são seus amigos. E logo, uma figura familiar surgiu no meio da fumaça. Era o tio Alberto. Estamos todos ameaçados, João. Você tem que abrir a caixa. Não confie neles, João. Gritou Clara, seus olhos arregalados. Você não sabe o que eles têm planejado. E em um momento de clareza, a verdade esmagadora o atingiu. O resgate não era sobre proteger sua família, mas sobre esconder o que realmente costumava ser. João olhou para a caixa. O desejo de saber o que havia lá dentro, se chocando com o medo do que isso significava. Nesse instante, uma explosão ainda mais potente sacudiu o chão. E de repente, algo impressionante aconteceu. Uma figura envolta em fumaça saiu correndo dos escombros. Era Helena, sua avó, que todos acreditavam estar morta há anos em um acidente trágico. O pânico ao seu redor estagnou por um momento, e os olhares se voltaram para ela, horror e espanto estampados nos rostos de todos. João, a voz dela, embora fraca, era inconfundível. Não a abra! Você não sabe o que isso significa. A súplica nos olhos dela fez todo o passado de João. Todos os segredos sussurrados em volta da mesa de jantar parecerem de repente minúsculos e insignificantes em comparação. Vovó? É você? João mal conseguia processar a verdade que despontava diante dele. Como você está aqui? Helena avançou, evitando as chamas, com uma graça de quem conhecia bem o terreno. Houve mentiras, muita dor. Tudo isso foi planejado. Eu não podia deixar que você entrasse nessa armadilha. Eles não são quem dizem ser. As chamas atrás de João pareciam dançar,
mas seu coração bombava com uma intensidade visceral. O que você quer dizer? O que está acontecendo? O mundo parecia desabar ao seu redor, e a confusão tomava conta de sua mente. João, ouça! A verdade que você guarda agora só pode ser revelada de uma maneira, e isso pode destruir todos ao seu redor. Ela olhou para o tio Alberto, que estava paralisado, a expressão de horror se espalhando por seu rosto. Isto não é o que parece. Eu sempre soube que poderia ser chamado de volta se as coisas fossem para o lado errado. João poderia sentir o ambiente se movendo em câmera lenta. Um nó começou a se formar em sua garganta. Mas eu não entendo. Me ajudem a entender. As vozes soaram ao mesmo tempo. A gravidade da declaração de Helena pendia no ar. A caixa pulsava uma luz difusa. E, no instante de desespero coletivo, todos ao redor pareciam em um dilema. Mas Helena só olhava para João. Sinais profundos. Esta é a mudança de todos os sorrisos, disse ela, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. E o que você descobrir agora mudará a vida de todos os presentes. Mas era como se algo invisível os impedisse de se mover. João sentiu a realidade adentrar sua mente e, num instante, compreendeu. Aquelas palavras não eram só um chamado, mas um aviso, um ultimato. Então, em um momento de clareza chocante, o brilho da caixa ganhou vida, como um ímã atraindo tudo para seu centro. Que aconteceria se João decidisse abrir? E se essa fosse a única maneira de libertá-los de tudo? A verdade pairava no ar, insuportável. Ele olhou para cada rosto ali. Medo, expectativa, desespero. O que aconteceria se tudo fosse uma grande mentira? João sabia que a decisão que tomasse agora poderia apagar referências e reescrever todo o futuro. O que se escondia naquela caixa? E quem realmente era ele? As chamas estouraram em um rugido, e o destino de todos estava prestes a ser selado. João olhou para a caixa, o brilho intenso ofuscando seus pensamentos. A urgência pulsava no ar. Ele sentiu as batidas do coração aceleradas, quase como um tambor ecoando na escuridão. E então, num repente, tudo aconteceu. A caixa se abriu com um estalo. Um brilho deslumbrante explodiu, e uma onda de calor se espalhou, fazendo todos recuarem. João piscou, tentando se ajustar à luz. E lá, no centro daquela iridescência, apareceu uma figura que ele nunca havia imaginado ver novamente. Era seu avô, Miguel, um homem que a família falava com reverência, mas sobre quem sabiam muito pouco. Ele estava ali, mais verdadeiro que nunca, e os olhos castanhos profundos brilhavam com uma intensidade que parecia penetrar na alma. Não! Como você pode estar aqui? O choque se cristalizou na voz de João. Todos ao seu redor estavam congelados, esperando para ver o que se desenrolaria. João, você precisa entender. O que a sua família escondeu por tanto tempo? Tudo isso faz parte de algo muito maior. A caixa não é apenas um objeto, é um portal, um elo com o nosso passado. A voz do avô carregava um peso que paralisou João. Havia algo mais ali, muito mais. Um portal? Ele repetiu, o coração martelando no peito. Ele olhou para o tio Alberto, que parecia perder a compostura, e para sua mãe, cujos olhos estavam tão arregalados que pareciam prestes a saltar das órbitas. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Sim, um portal, Miguel insistiu, sua presença dominando o ambiente. O que está dentro da caixa contém a verdade da nossa linhagem. O que você descobrirá se abre será chocante.
será uma revelação que mudará tudo. Um murmúrio se espalhou entre a multidão. A expectativa era quase elétrica. Mas, vovô, o que significa tudo isso? Por que você não voltou antes? Por que esconder isso de mim? A indignação rasgava João. Ele sentia a deslealdade vibrar ao seu redor. Porque havia uma promessa, um pacto que não podíamos quebrar. Miguel respirou fundo, como se cada palavra custasse uma fração de sua vida. Eu fui forçado a me afastar, mas você é a chave. Somente você pode resolver isso agora. Resolver o quê? O que precisa ser resolvido? O desespero crescia em João, como uma tempestade furiosa. E foi quando Miguel deu um passo à frente, um brilho vermelho começou a emanar da caixa. Todos se voltaram para observá-la. O que estava acontecendo era quase surreal. Você precisa saber sobre a verdadeira natureza do nosso poder. A caixa é um símbolo do que está por trás da nossa família, o que controla nosso legado. Tudo o que você conhece é uma farsa, João. Nesse momento, Clara gritou, alertando todos para um grupo de homens que se aproximava rapidamente. E a fumaça começava a engolir tudo. As portas do céu estavam abertas. O pânico explodiu. Os rostos que João amava começaram a se contorcer em medo, enquanto o passado e o presente se chocavam como ondas em um turbilhão. Mas então, tudo tomou um rumo ainda mais chocante. De repente, as figuras que se aproximavam caíram ao chão em dor. Miguel sussurrou algo incompreensível, e uma onda de energia percorreu o ar como um eco distante. Os homens, que até então pareciam criminosos, começaram a se contorcer e se desfazer em fumaça, um a um, como se estivessem sendo engolidos pela própria escuridão que tentavam conjurar. O chão tremeu sob os pés de João e a caixa iluminou uma última vez, revelando imagens que balançavam entre sombras. Se você abrir agora, poderá libertar nossa família ou condená-la para sempre. A intensidade nas palavras de seja lá o que isso for. Você não pode jogá-lo tudo para o alto. As palavras de Clara soaram agudas em meio ao esmagador silêncio que seguia. A tensão pairava no ar como nuvens de tempestade. Então, ao ver a caixa pulsando mais uma vez, João sentiu a mão de Maria segurando a sua, firme e calorosa. João, escolha, a verdade ou a queda? Ele bateu o pé, preso entre o que amava e o que deveria escolher. E naquele momento, enquanto a caixa piscava, uma imagem horrenda subiu em sua mente. Um futuro onde todos estariam perdidos. O que ele deveria fazer? A decisão apunhalava sua consciência, enquanto tudo ao redor desmoronava, inclusive sua própria realidade. O tempo estava se esgotando. Assim, em meio ao deslizar do caos, João fechou os olhos e se preparou para o desconhecido. Que verdade o aguardava ali dentro? Qual seria o custo de sua resposta? João estava em pé, paralisado, enquanto a caixa pulsava com uma luz intensa. O calor dançava ao seu redor. E naquele momento, a vida e a verdade de sua família dependiam de sua escolha. Miguel, seu avô, estava ali, implorando com um olhar que transparecia desespero. Você é a única esperança, João. Abra a caixa e enfrente a verdade. Você precisa. As palavras do avô ecoaram enquanto a voz de Clara cortava a atmosfera pesada, quase como um grito desesperado. Não faça isso! Não destrua tudo!
Você ainda pode escolher! Clara estava em choque, suas mãos tremendo. João sentia o peso da expectação em cada rosto ao seu redor, os olhares fixos como se tratassem da única solução. E se a verdade for devastadora? Ele pensou, a dúvida cravando uma lâmina dolorosa em seu coração. Mas ali, naquele momento, o passado de sua família se desenrolava, revelando segredos que poderiam libertá-lo ou aprisioná-lo para sempre. Com a caixa brilhando, João deu um passo à frente. A expectativa transformou-se em um silêncio sombrio. Ele segurou a caixa, os dedos trêmulos. Seja o que for, eu preciso saber. E então, com um movimento decidido, ele a abriu. Instantaneamente, uma onda de luz ofuscante envolveu tudo. As imagens de rostos familiares apareceram, entrelaçadas numa teia complexa de decisões e acordos obscuros. João ficou atordoado ao ver sua própria vida se desdobrando em um holograma vibrante. Ele viu a culpa e a traição que seus pais escondiam. O custo de sua riqueza. O legado de dor e manipulação. E em meio à revelação, algo mudou. A tensão da sala parecia dissipar-se ao calor da verdade. Os olhos de Alberto estavam arregalados. Como você? Não era para isso acontecer. A queda de seu tio foi como o estourar de um balão. Cada segredo revelado como um estilhaço cortante. João olhou para seu avô e todas as suas perguntas transbordaram. Por que você fez isso? Por que esconder a verdade? E o que mais você me tirou? Miguel, antes imponente, agora mostrava fraqueza. Fiz isso para proteger você. Nós estávamos sendo vigiados. Havia forças que queriam destruir nossa família. Eu não podia arriscar mais. A caixa então começou a brilhar ainda mais. E uma voz profunda ecoou como se a própria caixa estivesse viva. A verdade traz liberdade, mas também responsabilidade. Prepare-se para finalmente colher as consequências de suas escolhas. João estava aterrado, mas em meio ao caos, olhou para Maria, que o encorajou com um sorrisinho de esperançar numa situação tão sombria. O amor em seus olhos o deixou mais forte. Seja verdadeiro, João. Faça o que é certo. No impulso, ele fechou a caixa e a luz cessou. O que viria em seguida seria um novo começo. Eu não quero mais viver nesse mundo de mentiras. Quero reescrever nossa história. Ele respirou fundo e se virou para todos. Estou disposto a trabalhar juntos para consertar isso. Para recomeçar. Um murmúrio começou a surgir nas vozes dos presentes. O pânico foi substituído pela esperança. As chamas lá fora, que pareciam tão ferozes, agora pareciam distantes. João sentiu que havia finalmente encontrado um caminho. Alberto finalmente se aproximou, mais humano do que nunca. Se você está pronto para isso, eu também estou. Podemos ajudar a mudar tudo isso, em unidade. E assim, no meio dos escombros, a jornada de João finalmente começou a transformá-lo de um menino perdido em um homem forte. Ele faria o que sua família não pôde, trazendo a verdade à tona e confrontando os demônios que os assombravam, juntos. E com essa decisão, a vida de todos estava finalmente aí, à beira de novos horizontes. Mas uma pergunta permanecia. O que aconteceria agora? Como eles reconstruiriam tudo? Enquanto a câmera se afastava, o horizonte iluminado pela cidade se tornava uma metáfora para o novo futuro. As respostas ainda não estavam claras, mas o passo já era dado. A jornada estava apenas começando. E antes de ir, eu preciso do seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua voz importa. E não espere nem um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos fazer esta comunidade crescer. Cada ação sua faz a diferença.